Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar novamente aqui, atendendo carinhosamente o convite da casa. Trago também o abraço dos cearenses do Centro Espírita Pedra de Luz. E para a noite de hoje, nós escolhemos o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3 faz referência ao Evangelho de João. E eu vou pedir licença aos irmãos para ler o trechinho que inicia o capítulo. Diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar lugar. E depois que eu já tenha ido e vos tenha preparado lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Esta é uma passagem que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Meus irmãos, essa passagem de Jesus ocorreu na última ceia, quando Jesus estava reunido então com os discípulos e já com toda a sua preparação espiritual, estava preparando aqueles amigos queridos para as lutas do porvir, para os momentos que iriam acontecer muito em breve e para todo o legado que eles precisariam trabalhar. Então esse diálogo dele com os discípulos foi um diálogo de consolo, sim, né? Mas também de preparação, de fortalecimento, para que eles pudessem edificar dentro deles as bases internas para poderem prosseguir com essa obra de amor que Jesus veio nos deixar, né? E aí quando nós falamos dessa casa do Pai, dessas muitas moradas, nós podemos trabalhar, o Evangelho nos traz dois aspectos. A casa do Pai, esse universo, que nós vamos conversar um pouquinho depois e ver a imensidão desse universo, com diferentes moradas, diferentes mundos oferecidos a todos conforme o nosso grau de adiantamento. E um outro aspecto que ele trabalha, o Evangelho vem, Kardec vem nos esclarecer, é que, independente da diversidade dos mundos, essas muitas moradas podem representar o estado feliz ou infeliz do espírito, nosso, interno. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. Muito bem. Mas antes disso, apenas para que a gente consiga contextualizar essas muitas moradas e o que Kardec nos traz na explicação desse capítulo, ele nos coloca uma categoria de mundos. Então, nós teríamos os mundos inferiores, em que a existência é material, as paixões reinam e a vida moral é quase nula. Os mundos intermediários, que há uma mistura do bem e do mal, e a predominância do bem ou do mal conforme o grau de adiantamento. Então, mundos primitivos, as primeiras experiências, as primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações. O mal ainda domina. É onde nós nos encontramos, onde o nosso planeta está. Mundos regeneradores. As almas ainda têm o que expiar. Porém, conforme nos traz o Evangelho, é como se fosse aquele repouso das fadigas da luta. Mas o espírito ainda pode recair. E nós estamos então nesse processo
né, de provas e expiações num processo de transição para esse mundo de regeneração. Mas vejam que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que essa transformação, muito mais do que exterior, ela deve ocorrer interiormente, para que nós possamos vislumbrar e visualizar ela então exteriormente. Aí Erendira nos fala de mundos felizes, aí onde o bem já se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos. É uma morada de espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. As nossas aspirações. Então ele vem nos trazer, né? Mas o Evangelho também nos coloca que essa classificação de mundos inferiores e mundos superiores, ela é mais relativa do que absoluta. Por que dizer que um mundo é inferior ou superior, só mesmo se nós comparássemos aqueles que estão acima ou abaixo, na escala evolutiva? Meus irmãos, quando nós falamos que a Terra ainda, né, nós nos encontramos nesse estágio de provações, de expiações, né? Expiações, aquilo que nós temos que refazer, né? Que em algum momento nós nos equivocamos, nós tropeçamos, então nós estamos voltando, retornando com a oportunidade, um recomeço, de um refazimento. E nós vamos nos depurando. Provas, porque tem coisas que a gente já está, sim, caminhando bem, mas nós precisamos ser testados. É como uma prova na escola. Nós estudamos, aí chega o dia da prova, vamos ver se a gente sabe bem direitinho o conteúdo. Então isso também acontece conosco. Nem tudo que nós vivemos é expiação. Muitas coisas que nós vivemos são provas. Vamos ver como é que anda, né, a nossa paciência, nosso encorajamento, nosso bom ânimo, a nossa generosidade. Então, algumas coisas vêm no sentido de nós nos fortalecermos naquele quesito. Mas nunca nós estamos no lugar errado. Então, se nós estamos aqui hoje, nesse planeta, convivendo com a família que nós temos, com os amigos que nós temos, com os colegas de trabalho que nós temos, é porque é com essas pessoas que nós precisamos estar e que nós precisamos evoluir. Somos um para o outro remédio, instrumentos de progresso. Porque quando a gente pede a Deus, eu queria ter mais paciência, Ele não vai com uma varinha mágica nos botar a paciência, plim, agora chegou a paciência. Não. Vai estar entre nós alguém, algum irmão, que vai fazer com que a gente possa desenvolver essa paciência. Então é aquela pessoa que pede de nós um pouco mais. E é por isso que nós estamos todos juntos nesse barco. Então o que acontece? Nós ainda temos necessidade do mal para sentir o bem. O Evangelho coloca da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. E meus irmãos, quantos de nós temos saúde e disposição e às vezes levamos a vida de uma maneira não muito ainda firme em bases de disciplina, de responsabilidade. Vamos indo pelaquela porta que é mais larga, nem sempre a porta certa, e daqui a pouco dá um baque na saúde, dá um baque ou no corpo, ou na alma, né? Emocionalmente vamos ficando mais baqueados, mais doentinhos. Aí quando a gente está nessa situação, a gente pensa, mas por que eu fiz, né? Por que eu agi assim? Por isso que o Evangelho diz, às vezes a saúde vem para que a gente possa, a doença vem para que a gente possa apreciar a saúde. E a gente começa a pensar de forma diferente. Não, mas agora que eu retomei a saúde, quem sabe eu sigo por esse trilho, eu vou por esse caminho, que vai ser mais acertado para mim. Porque a gente ainda vive vacilando.
Aí vem a saúde, daqui a pouco, mas agora eu tô super bem, agora não vai me acontecer de novo. E lá vamos nós pela porta mais larga, mas não é aquela porta certa. Aí vem um outro baque pela frente. E quer ver mais uma coisa? Às vezes a gente pede a Deus, mas meu Deus, por favor, me livra dessa aflição. E rezamos e oramos, e Deus sempre nos escuta. Aí Ele vai lá e nos livra daquela aflição. A gente, tá tudo certo. Aí vamos andando, daqui a pouco vem outro problema. Meu Deus, tu já me atendeu antes, agora me livra dessa, que essa piora, está mais complicada. Aí Deus não livra. Mas como? Mas como é que foi isso? Se lá antes livrou e agora não livrou. Porque a nossa relação com Deus, ela deve ser verdadeira. A gente deve compreender os mecanismos que Deus se utiliza para que nós possamos nos melhorar e evoluir. Então, quando a gente diz que tem fé, a gente tem que ter um relacionamento com Deus de verdade, de confiança. Porque muitas vezes é passando por aquela situação difícil que nós vamos nos melhorar. É aquela situação difícil que vai mexer comigo internamente, vai mexer com as minhas estruturas. E eu vou dizer que aquele homem velho que vivia em mim não faz mais sentido. E agora eu já quero ser um homem novo. Mas se não fosse aquela situação, talvez eu nunca me desse conta disso. Então, relacionamento com Deus é confiança, é entrega, é saber que nem tudo eu tenho controle. Porque a gente quer ter controle de tudo. Então, quem tem controle de tudo é Deus. Naquilo que a gente tem controle, a gente tem que agir para mudar para melhor. E naquilo que a gente não tem controle, a gente precisa confiar. Muito bem. Mas nos mundos superiores, esses contrastes já não são mais necessários. Para nós que ainda precisamos nos depurar, precisamos compreender melhor, faz sentido. Entretanto, meus irmãos, esses mundos afortunados, eles não são mundos privilegiados. E sabe por quê? Porque com Deus não há privilégios. Isso quer dizer o seguinte, que Deus não é parcial. Deus não é parcial. Todos nós temos o mesmo ponto de partida. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Porém, há uma coisa que nos diferencia. E o que é? O nosso livre-arbítrio. Então, não é Deus, somos nós. Nós saímos do mesmo ponto de partida, temos as mesmas oportunidades. Alguns de nós fazem algumas escolhas que são um pouco mais acertadas e outros não. Uns fazem a escolha um pouquinho mais rápido, um pouco antes, e outros demoram um pouquinho mais. E Deus respeita o tempo que cada filho dele leva para compreender. Ele não nos impõe nada. Não existe esse Deus vingativo, né? Esse Deus que julga as pessoas de uma maneira com que nós fomos acostumados durante muitos séculos, né? De que ou era isso, ou era o potinho do bem ou era o potinho do mal. Se vai para o potinho do mal é um pecado, então nunca mais tem salvação. Isso não existe. A doutrina espírita vem nos dizer isso não existe. O que existe é o nosso livre-arbítrio e nós temos que nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Não é mesmo? Então, é o esforço de cada um de nós para as nossas conquistas e para o nosso progresso. Essa conquista, meus irmãos, essa luta, é uma luta íntima, muito mais íntima do que externa, né? Por quê? Porque essas moradas, elas são edificações dentro de nós. É o reino de Deus que nós vamos edificar dentro de nós, para que um dia a gente chegue nesse estado de plenitude, que Jesus já chegou e que veio nos exemplificar, mas isso por meio da compreensão, da aceitação e do serviço. Então eu preciso compreender a dinâmica divina,
Eu preciso aceitar aquilo que eu não posso mudar. E eu preciso trabalhar, estar no meu posto de serviço para mudar aquilo que eu posso mudar. E por que tudo isso? Porque o progresso é uma lei da natureza. Então, nós todos vamos evoluir. Não tem jeito. Mesmo que a gente queira ficar para trás, nós não vamos ficar para trás. Todos os seres da criação estão submetidos à lei do progresso, né? E a própria destruição, que nos parece o termo de todas as coisas, o fim de tudo, nada mais é do que a transformação. Porque nada morre, na verdade. Tudo se transforma, né? Para renascer. E o nosso desafio qual é? Nesse entendimento. É trazer isso para a dinâmica da nossa vida. Senão fica uma coisa muito flutuante. É trazer para a nossa vida, porque nós precisamos construir esse céu dentro de nós, primeiro dentro de nós, para atingir essas esferas superiores internamente, meus irmãos. Então Jesus disse na última ceia, né? Nesse tom de consolo, nesse tom de preparação: não se turbe o vosso coração. O que ele quis dizer? Calma, não se aflija. Calma. Vão acontecer algumas coisas, mas vocês terão condições de superar. Aí o que ele diz depois? Crede em Deus. E logo depois, crede em mim. Porque Jesus já dizia: ninguém vai ao Pai senão a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, porque ele veio exemplificar todo esse reino de Deus. Ele veio exemplificar e mostrar o quão bom, que ele já dizia, né? Bom não sou eu, bom é o Pai que está no céu. E ele veio e exemplificou isso tudo para nós. Então, o que Jesus quis nos dizer quando ele diz: não se turbe o vosso coração? Ele quis dizer o seguinte: se você quer atingir serenidade, se você quer ter fé e confiança em mim, você precisa compreender. Precisa compreender a dinâmica da obra divina e precisa compreender também a dinâmica de cada criatura. Por que isso, meus irmãos? Por que isso? Porque há irmãos que ainda operam no mal. Há irmãos que operam no mal e que são espíritos em evolução e que um dia vão despertar. Mas se nós não compreendermos isso, não há como nós entendermos essas muitas moradas, porque o amor de Deus abarca todas as moradas. Ele abarca todos. Para que o nosso coração não se turbe, para que a gente não fique aflito, pede a vida de nós compreensão e também coragem. Coragem para saber que mesmo diante das dificuldades eu preciso agir, eu preciso fazer a minha parte. Às vezes a minha parte é entender que agora eu não posso fazer nada, Deus está agindo, mas eu vou ficar preparado no meu posto de serviço, porque quando surgir a oportunidade, então eu vou poder agir, né? E tem pessoas, meus irmãos, que já são entre nós expressões de luz. Tem pessoas que internamente já estão há muito tempo no mundo de regeneração. Tem pessoas entre nós que já estão há muito tempo em moradas mentais de mundos felizes. Não é mesmo? E tem outros irmãozinhos que ainda estão mais atrasados, que vivem ainda mentalmente em mundos primitivos. E todos encarnados aqui, nós estamos nesse mesmo barco, no mesmo oceano, navegando. Então, aprender a fazer o que nos cabe e aprender que existe o tempo de Deus. Como eu tinha dito, a análise do Evangelho, para todas as parábolas de Jesus, para as passagens de Jesus, ele nos possibilita algumas interpretações. Nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos interpretar. Mas este capítulo nos traz fundamentalmente dois planos para que a gente possa interpretar, que é o que nós falamos, duas associações. O plano externo, essas muitas moradas que nós vemos
podemos imaginar, e o plano interno, que é o que nós estamos falando agora, as nossas moradas, a nossa morada íntima. Então, quando a gente fala do plano externo, essas moradas desse universo ilimitado, vamos partir para o ponto do que a ciência nos traz hoje, né? O que a ciência nos traz hoje com os aparelhos que a ciência possui e que nós podemos fazer algumas medições e algumas previsões. Então, eu vou trazer aqui alguns dados que foram tirados de palestras de Arthur Valadares e Haroldo Dutra Dias. E alguns eu consegui checar, né? Consegui checar os números para poder trazer hoje. Então, vejam só. Do ponto de vista material da ciência, com os equipamentos que nós temos hoje, nós temos entre 100 e 200 bilhões, com estimativa de até 2 trilhões de galáxias. Isso é o que a ciência hoje nos traz. Vamos pensar nos números, né, meus irmãos? Se a gente chega em 2 trilhões de galáxias, nós não estamos falando de estrelas. Nós estamos falando de galáxias. Se nós tomarmos por base a nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós podemos ter uma estimativa entre 100 e 400 bilhões de estrelas por galáxia. E nós não estamos falando de planetas, porque nós temos que considerar os planetas que orbitam em volta das estrelas. E isso sem considerar as esferas espirituais em torno de cada um desses planetas. E isso sem considerar ainda, meus irmãos, o universo visível que nós não temos equipamentos para ver ainda. Porque pode ser muito mais do que isso e a gente ainda nem consegue prever e nem ver. Vamos imaginar isso. Agora mais alguns dados, para que a gente possa pensar. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O Sol mais próximo do nosso Sol, que a gente vê nascer aí todo dia, o Sol mais próximo do nosso, que é Sirius, está a 8,6 anos. Isso significa que se a gente entrasse numa nave intergaláctica, vamos viajar para o Sol mais próximo. Uma nave que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, daqui a 9 anos nós estava chegando no Sol mais próximo do nosso. E quanto tem de espessura a nossa galáxia? Espessura, meus irmãos. Só espessura, nós não estamos falando do diâmetro da galáxia. De 1000 a 3000 anos-luz. Espessura. E o diâmetro da nossa galáxia? 100 mil anos-luz, o diâmetro da nossa galáxia. Meus irmãos, do Sol ao centro da galáxia, nós levamos 26 mil anos-luz. Então, vamos imaginar que nós estamos na nossa navezinha, não é mesmo? E da galáxia mais próxima da nossa, que é Andrômeda, a estimativa é de 2,5 milhões de anos. Então a gente sai mineral e vai chegar a espírito puro na outra galáxia. E sabe por que a gente trouxe esses dados, que eu achei muito interessante? Porque qual é o conceito de Deus para nós dentro desse cenário, meus irmãos? Deus atende o interesse de uma parte da sociedade? De uma tribo? Deus é universal. Deus é das galáxias, é universal. O amor de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Então a gente é como peixe dentro de um oceano, envolvido por esse amor de Deus. A coisa é tão imensa, é tão maravilhosa. E a engrenagem é tão perfeita, porque tudo do micro ao macrocosmos funciona perfeitamente. Quem é esse arquiteto, meus irmãos? Que faz com que tudo funcione perfeitamente. As cores que a gente vê na natureza, nem o melhor dos pintores faria.
surge. Então, quando a gente começar a pensar que eu vou implicar com meu irmão, porque ele falou uma coisa, eu fiquei chateada, gente. Olha a maravilha que é Deus, a engrenagem perfeita. E olha o que Jesus veio pedir de nós, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de paciência. E Deus é esse amor imenso, e nos propicia tudo. E olha tudo que a gente tem pela frente, a vastidão aí à nossa disposição. Não é mesmo? Nessa palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra, que ele trouxe alguns dados aqui, ele chegou a brincar, a dizer assim, imagine o irmão vindo de outra galáxia, chega aqui, já tem recurso, tem a nave, tem tudo certo, que nós não temos ninguém, chega aqui. Como é que a gente vai receber esse ser, esse irmão? O que a gente vai falar para ele? Né? Ele chega a brincar e diz assim, eu não ia ter problema. Eu pegava o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, olhava para o irmão e dizia, há muitas moradas na casa do meu pai, meu irmão. Então, se Deus é meu pai e Deus é teu pai, prazer, você é meu irmão. Você veio de longe, né? Então, ele brinca assim. Gente, mas é isso. É isso. E a gente se perde por coisa tão pequena. E a gente, às vezes, se desgasta. Não consegue entender que, às vezes, basta um pouquinho mais desenvolver a nossa morada íntima. Porque agora nós vamos falar dessa morada íntima. Né? A gente falou da externa, lembra que a gente falou que ia trabalhar em 2 planos, o externo e o interno? Então a gente teve uma noçãozinha assim desse externo, né? Pequenininho esse externo, né? Imagina, a gente teve uma pequena noção. Muito bem. E agora o interno, do ponto de vista interno, essas moradas que o Evangelho, que Kardec, a proposta que Kardec nos traz, é a seguinte, as faixas conscienciais que vão representar a nossa evolução. Aquilo que nós conseguimos atingir e aquilo que nós temos condições de atingir. É a morada íntima do Espírito. Então, o que acontece? Cada um de nós, meus irmãos, intimamente, na nossa casa mental, vamos imaginar que a nossa casa mental é uma casa. Então, lá tem um sótão, lá para baixo da terra, lá tem o primeiro piso, pode ser que tenha o segundo piso, tem um mezaninozinho, aí tem o telhado, e assim nós vamos indo. Cada morada íntima tem céus e terras. Quando a gente subiu, chegou lá no telhado, acabou? Não. Nós vamos edificar lá um piso, daqui a pouco a gente vai ter que chegar num outro céu. E assim é. E nós estamos sempre em constante reforma e transformação. Por isso o termo reforma íntima. Porque nós temos que reformar a nossa morada interna. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque valores que a gente conhece, e valores quando eu falo, é porque nós somos, a nossa trajetória vem de muitas eras. Quando a gente fala de vida, nessa vida, gente, é uma vida. São várias encarnações, mas tudo que a gente vai conquistando nas encarnações é patrimônio nosso. Então, o que a gente conhece, o que a gente estuda, as experiências que a gente vivencia, isso tudo é patrimônio nosso, não é? Então, a partir das experiências, eu vejo que aquilo que eu fazia 10 anos atrás não faz sentido para mim hoje. A Carol de 10 anos atrás não é a Carol de hoje. E possivelmente a Carol de 10 anos para frente vai tentar melhorar e ser um pouquinho melhor do que a Carol que está aqui hoje. E assim a gente vai indo, a gente vai se lapidando. A gente vai trabalhando intimamente. Nós vamos nos reformando. Não é mesmo? Por isso que a gente fala que é tão importante o estudo, o conhecer, o refletir sobre o que a gente estuda para a gente tentar mudar na prática, na vida da gente, com as pessoas que a gente convive. Certo? Então a gente tem que se perguntar em que morada eu tenho habitado mentalmente. Como é que está a minha casa mental? A gente precisa fazer essa reflexão de vez em quando. Para ver como é que está a minha casa mental, não é mesmo? Para que Jesus não seja hóspede na nossa casa mental. Para que Jesus passe a ser morador da nossa casa mental. Os valores de Jesus estejam permanentemente conosco.
Paulo, apóstolo, já dizia, né? Já não sou eu que vive em mim, mas o Cristo que habita em mim. Porque ele já tinha compreendido essa dinâmica divina, esse processo, e que nós somos todos engrenagem nessa máquina divina que se movimenta e é perfeita. E aí, nós vamos estudar um pouquinho Emmanuel, André Luiz, Pensamento e Vida. Aí a gente pergunta, mas Carol, o que vem primeiro, o pensamento ou o sentimento? Então há uma explicação. Sempre o sentimento nos traz os pensamentos. Então, o sentimento é a base do pensamento que define a vida. Então, se eu estou habitando mentalmente com mágoa, com rancor, com sentimento de revide, com revolta, que tipo de pensamento eu vou produzir? Mental. Não é difícil da gente imaginar, não é mesmo? Então, sem trabalhar a renovação de sentimento e, consequentemente, de pensamento, a minha morada íntima não vai mudar tão facilmente. Aí vai ter que vir a vida, dar uma cutucada, que nem a gente falou no início, né? As aflições que vêm, e a gente vai aos trancos e barrancos. Mas é muito mais fácil se, quando a vida dá uma pequena, a gente começa a perceber, puxa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou sendo reativo dessa forma? A gente costuma projetar tudo nos outros, né? Ele é ruim, ele não tem paciência, ele é agressivo. Será que não é a minha forma de interpretar? É como eu estou vendo ele? Ah, ele me ofende, mas será que é que eu não estou me fazendo ser ofendido o tempo inteiro? Então, é renovação de sentimento para renovar pensamento. Jesus já dizia, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que nós estamos colocando no nosso coração e edificando na nossa mente? A mágoa, o rancor, as velhas ilusões, as amarras do passado? Se for isso, vai ficar difícil. Então a gente precisa ressignificar, agir de forma diferente. Cada criatura, meus irmãos, a rigor, reside nos seus próprios pensamentos. A gente vai viver aonde estiverem os nossos pensamentos. E essa morada é a morada real do Espírito. Há regiões plasmadas na espiritualidade pelo pensamento dos Espíritos. Os templos, já dizia Jesus, olha, há muito tempo atrás, não sobrará pedra sobre pedra. A nos dizer o seguinte, isso passa. Essas edificações vão virar pó? A gente viu agora a imensidão dos planetas, a transformação dos planetas. Essa não sobra pedra sobre pedra. Mas a habitação íntima, esta sim, é construção definitiva, meus irmãos. Patrimônio verdadeiro do Espírito imortal. Então, essa era hoje a minha mensagem, para que a gente pudesse refletir sobre essa passagem tão linda do Evangelho e que possa tocar os nossos corações, que daqui para frente a gente possa tentar fazer algumas reforminhas, né? Não precisamos construir grandes castelos, a gente vai reformando, né? Uma paredezinha, uma janela dentro de nós. E para terminar, eu vou ler um poema desse livro que chama O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Ele foi escrito por um psiquiatra, Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é palestrante espírita. Recomendo, ele tem um livro também chamado Cérebro Triunfo, onde ele fala desses 3 níveis da casa mental. E para finalizar, eu vou ler esse poeminha chamado, poeminha não, que é um poemão, eu achei ele lindo, chamado Viajantes. Anda, avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos. Você quer os desvaneios que se perderam nos brevos. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus.
Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora e logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Muito obrigada, meus irmãos.